Meus amigos, o cenário político está um verdadeiro caos, mergulhado aqui em uma confusão. É guerra, é crise, líderes que parecem perdidos em meio ao poder. E estaremos vivendo aí o fim dos tempos, né? Na Bíblia aqui encontramos um versículo que parece descrever bem a situação atual, onde diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim." Mateus 24, versículo 6. Gente, o mundo está à beira de um colapso. E os sinais estão cada vez mais claros. Governos corruptos, juízes sem justiça, sociedade dividida, tudo parece estar se desenrolando exatamente como as escrituras previram. E o Brasil está mergulhado aqui em um abismo cada vez mais profundo e o caos atinge agora as mais altas esferas da justiça. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui com vocês, tá? No qual eu vou expor uma série de problemas relacionados a esse governo atual. Não importa qual seja a sua ideologia política, eu peço que você assista esse vídeo e depois comente aqui a sua opinião nos comentários, o seu ponto de vista. E para piorar tudo e mostrar como esse cenário caótico é global, hoje o país acordou com uma trágica notícia de que um juiz da Suprema Corte foi morto em um ataque. Além disso, hoje também recebemos uma notícia na qual o STF entrou em total desespero, tomou mais uma atitude drástica que só mostra o quão perdido o sistema está. E como sempre, Lula mais uma vez aproveitou o momento para declarar a sua posição, deixando claro para ninguém mais ter dúvida sobre essa ditadura disfarçada, e eu vou mostrar todos os detalhes aqui nesse vídeo para vocês. Após todos esses e outros fatos que irei postar aqui, ou eu estou muito enganada, gente, ou o Brasil está caminhando para um poço sem fundo. E se o país cair nesse buraco, como ele sairá? Então precisamos falar sobre isso agora, antes que seja tarde demais. Eu peço a ajuda de todos vocês que se identificam de alguma forma comigo, que compartilhem esse vídeo e levem essa mensagem a todos os cidadãos brasileiros. Lembre-se, gente, também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar esse vídeo o máximo possível que vocês puderem, para que todos os cidadãos brasileiros possam ter acesso a essa exposição que eu vou fazer aqui das atitudes desse desgoverno, tudo bem? A gente começa com a primeira informação aqui. Só não esqueça também de acompanhar a gente no outro canal que eu criei, porque eu falei para vocês que esse daqui está sendo boicotado e por isso o YouTube não está entregando os vídeos como antes. Então se inscreve no outro para você não deixar de receber nenhum vídeo do nosso canal, tudo bom? Bom, gente, olha só, vamos começar aqui com essa primeira informação, postar aqui na tela, que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, ele diz que prepara uma versão do programa Pé de Meia para universitários. Até abrir mais para vocês verem aqui. O programa começou esse ano com investimento de 7 bilhões, com pagamentos a alunos de ensino médio como incentivo para permanecerem estudando. O governo quer estender ao ensino universitário. Vamos refletir um pouquinho a respeito disso daqui, gente, porque isso daqui é muito importante. A gente vê aí que Lula, ele recua e ele se vê derrotado. O governo que faz de tudo para manter seu eleitorado cativo por meio do Bolsa Família, agora enfrenta essa crise inesperada, igual a gente está vendo. O governo Lula, gente, ele está mostrando em todas as cartas na mesa que ele está disposto a fazer qualquer coisa para se manter no poder. Sua estratégia é mais do que clara para mim, eu não sei para vocês, vão comentando aí. E a única explicação para alguém ainda apoiar isso ou é fingir demência ou ignorar completamente o que está acontecendo. Agora, o Ministério aqui, como vocês viram na notícia, anunciou que está disponibilizando uma versão do programa Pé de Meia para universitários. Isso fica evidente, o plano desesperado de comprar apoio da juventude com o nosso dinheiro, enquanto o governo segue aumentando a carga tributária e esmagando a população que trabalha para sustentar as suas jogadas sujas. Lula sabe muito bem que perdeu boa parte do seu eleitorado. Os escândalos recentes e o fracasso de suas políticas deixaram muitos votos divididos. E aqueles que tinham alguma dúvida
se iriam votar no governo ou não, já estão certos de que não votarão nele de novo, por isso que ele vem tendo uma queda absurda nas últimas pesquisas. E qual é o plano, então, do governo? O que ele decide fazer para se manter no poder? Comprar apoio de quem ainda não enxerga a verdadeira face desse governo ou de pessoas que sabem que a ala conservadora não irá apoiar os absurdos que querem fazer no país, né? Então, primeiro solta bandidos, depois tenta limitar o uso da força policial para deixar o caminho livre para o caos, cria o pé de meia para estudantes aí do ensino médio, né? Não fiscaliza o Bolsa Família com rigor, e o que vemos? Beneficiários gastando dinheiro do Bolsa Família, que seria para comprar comida, sobreviver, em apostas online, fazendo pix para campanhas políticas. Agora, em um ato de desespero, ele quer gastar mais dinheiro público para criar um pé de meia para universitários. E quem é o público que ele quer atrair? Vamos ser francos, gente. Homossexuais, criminosos, beneficiários do Bolsa Família, jovens desorientados que ele vê como uma massa de manobra. Então o Lula está se aproveitando do caos, na minha opinião, que ele mesmo ajudou a criar. E ele sabe que a juventude aí está bem perdida, sem fé, presa em uma cultura de falsa liberdade. Não é todos, não dá para generalizar, mas a gente vê uma grande maioria como que está funcionando, onde eles acreditam que podem fazer aí o que quiser, sem respeito por nada ou por ninguém. Esse é o público que ele tenta capturar. E os que veem na destruição de valores e na falta de direção de forma de viver. O mais revoltante é que Lula se aproveita dessa confusão para consolidar o poder. O que vemos é um plano destruindo, né, valores conservadores, um ataque à fé, à ordem. E Lula não quer um país forte, onde as pessoas trabalham, crescem, prosperam por seus próprios méritos. Ele quer um Brasil dependente. Isso está muito claro, cheio de jovens alienados e pessoas que vivam de migalhas para que ele possa se manter no poder. E se você não consegue ver isso, você está fechando os olhos para o que é óbvio. Essa é a minha opinião. Agora, uma outra coisa que saiu também aqui, mostrando para vocês, além dessa postura do Lula, olha só uma outra matéria. Farra do INSS. Até liga de beach tênis virou entidade de aposentados. Gente, isso daqui mostra, o jornal Metrópolis trouxe, a polícia investiga associações ligadas a empresários que seria o beneficiário final dos descontos indevidos dos aposentados. Aqui mostra que as investigações sobre a farra dos descontos em aposentadorias pagas pelo INSS descobriram até mesmo que uma liga de beach tênis no Rio de Janeiro teve seu nome e objeto de atuação trocados para que seu CNPJ se transformasse em uma associação de aposentados. Essa associação já pediu para firmar um acordo de cooperação técnica com o INSS, na qual obtém autorização para cobrar mensalidade associativa diretamente da folha de pagamento dos aposentados, em troca de supostas vantagens e serviços como planos de saúde e seguros. O pedido está pendente de análise e, assim como outras entidades do mesmo grupo investigado pela Polícia Civil e pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, a associação é ligada ao empresário Maurício Camisotti, apontado como suposto beneficiário final de descontos indevidos sobre aposentados. Então, como revelou o Metrópole, gente, Camisotti é o líder de um grupo de empresas de seguros e planos de saúde que ergueu e loteou associações de aposentados com parentes e funcionários em suas diretorias. Ele ostenta uma vida de luxo e relação com políticos influentes em Brasília e movimentou 150 milhões de reais em um período de 4 anos, segundo o relatório de Conselho de Controle de Atividade Financeira. O empresário nega estar por trás das entidades e qualquer irregularidade em suas movimentações financeiras. E 3 das entidades ligadas a Camisotti conseguiram acordos com o INSS para efetuar descontos sobre aposentadorias em troca de vender justamente os produtos das empresas ligadas a ele. Essas entidades chegaram a faturar 56 milhões de reais mensais e recai sobre elas milhares de processos com condenação em série movido por aposentados que dizem nunca ter ouvido falar delas e até o momento em que descobriram que havia desconto em nome dessas associações na sua folha de pagamento. A Ambec é uma delas, né, a que tem o maior número de descontos indevidos. A polícia está investigando, mas sabe o que é mais chocante isso daqui, gente? Que a gente vê que essa farra, né, envolve aí o INSS, o governo, políticos, inclusive aqui saiu no jornal Metrópolis uma outra matéria trazendo aí a festa em resort de luxo, gente. Com bom trânsito no Congresso Nacional, Antônio Luz reuniu em abril desse ano empresários, como é o caso de Camisotti, da
THG, senadores, deputados, empresários e até um governador no luxuoso resort Ponta dos Ganchos, que fica na cidade de Governador Celso Ramos, Santa Catarina, e a diária chega a R$ 10.700. E segundo convidados, tratava-se de uma comemoração antecipada do seu aniversário, que é só em agosto. Na ocasião, o hotel foi praticamente todo ocupado por figuras proeminentes da política, como o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicano, candidato à sucessão de Arthur Lira, do PP, na presidência da Câmara. A festança se deu à época do aniversário de Pereira. Nela, Antônio Luz tocou e cantou ao lado do ex-senador e empresário Cidinho Santos. Na pista de dança estava aí o Camisote e outros empresários políticos. Também passaram pelo Convescote com cerca de 40 convidados, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, deputados como Pedro Lupion, Elmar Nascimento, que também é candidato à sucessão de Lira. Procurados pelo Metrópolis, todos silenciaram sobre quem bancou a viagem e também a hospedagem, gente. Mansões e carrões. Então aqui mostra todo o envolvimento deles com políticos, envolvimento com gente grande, né? E aí fica uma reflexão importante. A gente vê que essa farra do INSS no governo Lula atingiu um nível, gente, vergonhoso e inaceitável. Agora, até ligas de tênis de praia são registrados como entidades de lucros, aproveitando-se de um sistema que deveria proteger os mais vulneráveis. É escandaloso ver como o governo fecha os olhos para esses absurdos, permitindo que organizações sem qualquer vínculo legítimo com a Previdência se beneficiem de descontos automáticos nas aposentadorias de brasileiros que trabalharam a vida inteira. O cúmulo da imoralidade chega ao ponto de o dono de uma dessas entidades, que, repito, não tem nada a ver com aposentados, né? A gente vê que é uma fachada, por isso a polícia está investigando, o INSS teve que suspender os descontos até terminar as investigações, e tudo isso dentro desse governo escandaloso, aonde o governo diz o quê? Não, eu já demiti os responsáveis por ter fechado essa parceria e não ter fiscalizado. Essa é a desculpa do governo. Mas é o cúmulo da imoralidade, né? A gente vê chegar ao ponto do dono de uma dessas entidades aí marcar encontros em resorts caríssimos com membros políticos, e o governo Lula, que deveria estar fiscalizando e protegendo o dinheiro dos aposentados, não faz nada para coibir esse tipo de abuso. Onde está a seriedade desse governo que promete cuidar dos mais pobres, mas na prática deixa que o dinheiro dos aposentados seja sugado por essas entidades falsas? E esse tipo de esquema, gente, só evidencia o quanto o governo Lula está mais preocupado em manter seus esquemas políticos e fazer vista grossa para os abusos que prejudicam a população, né? Então, olha o envolvimento do governo aonde chega. E tem mais, gente, tem muito mais, né? Até a grande mídia se voltou contra o governo. E olha só, aqui pelo Estadão, Carlos Andreasa trouxe uma opinião, que é o seguinte: no direito xandônico, vale o que Moraes quiser, e termos inclui de censura prévia a redes fora do ar. Ele trouxe uma reflexão importante que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Olha só, né? Ele traz que o bloqueio do X no Brasil continua. A empresa já tem representação regularizada, teve transferido os milhões necessários ao pagamento de multa, cumpriu a ordem de bloqueio de contas na plataforma e permanece fora do ar. Permanecerá até quando Alexandre de Moraes quiser. O ministro já determinou algumas condições para o fim da censura. A cada semana cria novas exigências que se desdobram das precedentes. Está sempre faltando algo, lista extra, surpresa, e que conhecemos assim que cumpridas as demandas anteriores. Logo faltarão comprovante de residência e foto 3x4. Por que multar a recém-nomeada representante legal do X, se não para intimidá-la? Por que a punição personalizada se age em nome da companhia? A multa de 300 mil talvez tenha o condão de deixar a empresa novamente sem representação formal no país. E a exigência, conforme a lei brasileira, era pela designação da representante legal. Pois ora, temos multada, nova pendência e a representante legal indicada. O direito xandônico é o código proativo escrito em tempo real. Seus termos se radicalizam em antecipação a um radicalismo que o ministro, gestor onisciente de inquéritos infinitos e onipresente, sabe que virá. Em defesa da democracia, vai da censura prévia à conta de rede até a censura total à própria rede. Somos todos usuários extremados do bicho. Ninguém sabe se o X será reabilitado antes das eleições. Faltam poucos dias e renovadas há pouco foram as obrigações.
Sábado é que tratamos, nós, imprensa, por normal, aceitável, a hipótese do juiz de corte constitucional fazer cálculo político para postergar a liberação. Agora, para o X ser desbloqueado, a companhia terá que pagar uma multa adicional por haver burlado a interdição por 2 dias. O ponto nem será a nova cobrança, ainda que obscuro seja o critério que definiu o valor em 10 milhões, mas está ao retorno do X de súbito dependente de uma condição que inexistia na decisão que o suspendera. A mais, sabe-se que a transferência dos milhões da Starlink para a União não significa o pagamento final e definitivo da multa imposta ao X, não ainda, porque existe a prerrogativa de recorrer e porque há recurso contestando essa sanção. Aliás, estando a empresa insatisfeita com as ordens do ministro, basta recorrer, não era isso? Mas Moraes, para suspender a censura ao X, quer também que se abra mão do recurso, do direito a recorrer. O ministro da Corte Constitucional, que constrange uma garantia, escreve que a volta da plataforma dependerá unicamente do cumprimento integral da legislação brasileira e da observância às decisões do Poder Judiciário. Gente, isso aqui foi perfeito. E aqui várias pessoas comentaram que o país se cala, a mídia que poderia pressionar o STF a se posicionar se cala, apenas algumas empresas de mídia colocam posições que destoam das atitudes totalmente fora das 4 linhas da Constituição. Então muita gente indignada com isso. E o que se faz? O que a gente vê acontecer? Absolutamente nada, né, gente? A gente só observa o governo descumprindo a própria Constituição, juízes descumprindo a própria justiça, como é esse caso agora. E para finalizar, gente, a gente vê que é um problema global, né? Saiu aqui no jornal Infomoney, vou mostrar para vocês aqui na tela para a gente encerrar o nosso boletim. O ataque russo mata juiz da Suprema Corte e mais 3 pessoas aqui na Ucrânia. Outras 3 pessoas teriam ficado feridas, segundo as autoridades. Então, 2 ataques russos na região da Ucrânia mataram 4 pessoas no sábado. Entre elas, gente, um juiz da Suprema Corte que estava entregando ajuda humanitária a moradores locais em um carro civil, disseram autoridades ucranianas. Então, olha que triste, né? Hoje o dia acordou com essa informação. E aqui a gente deixa mais claro ainda, a gente não, né? O próprio Lula deixou mais claro ainda a sua posição ao dizer: por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Indaga Lula após pergunta sobre a ausência do tema no discurso da ONU. O presidente foi alvo de críticas por não ter mencionado a crise política no país vizinho quando discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada. Eu não falo nem da Janja em todo lugar, declarou. Olha a postura de um presidente da República. Então, mais uma vez, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ele deixou muito claro o seu posicionamento de quem ele defende. Ele tratou diversos temas, inclusive sobre a importância da defesa da democracia, mas a gente vê, entretanto, que ele não fala sobre a falta de transparência no processo eleitoral venezuelano. O pleito foi realizado em julho e o regime autoritário de Nicolás Maduro afirma ter vencido a disputa. A oposição venezuelana diz que o candidato Edmundo González foi o verdadeiro vencedor. As eleições no país vizinho são alvo de questionamento de países e organismos internacionais, mas o Lula mantém a sua defesa. E vocês viram aí quando ele foi questionado do porquê. Por que eu devo falar da Venezuela? Então, essa é a postura do Lula. Isso é o que ele está fazendo com o Brasil. Comente agora seu ponto de vista. Esse é o vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Compartilha bastante. Não esquece de se inscrever no canal.